Miqueias, capítulo de número 7, versículo de número 7. Miqueias, ele profetizou por volta do ano 742 a 685, 87 mais ou menos, antes de Cristo. E o que muitos às vezes não sabem sobre Miqueias é que o Miqueias ele foi um profeta que também profetizou a vinda do Messias. E o povo naquele tempo, a profecia do profeta Miqueias, serviria tanto para Judá quanto para Israel. O pessoal estava vivendo, mas um pecado, como que eu posso dizer? Estavam abrindo mão mesmo da palavra de uma maneira tão complicada, tão séria, que Deus então levanta o profeta Miqueias para dar um chacoalhão para que o povo não entrasse em juízo. E o primeiro conselho nós já lemos, ele dá 3 conselhos no verso 7. Mas eu vou citar aqui, eu creio que vai ser de grande valia para alguns que não puderam estar presentes. Mas o negócio estava tão feio, meu irmão, mas tão feio, que no capítulo 7, não precisa abrir, eu cito, no verso 2, não havia naquele período pessoas retas. Sabe o que é pessoas retas? Pessoas que não praticavam a retidão à palavra. O negócio estava feio. No próprio capítulo 7, no verso 3, a Bíblia disse, o Miqueias dizia, que o povo praticava o mal com diligência, tinham prazer de cometer pecado. No verso 3 também ele dizia que até o juiz, naquele tempo, a pessoa que ela era responsável por julgar o povo, aceitava o suborno. A melhor pessoa que tinha naquela época era como um espinheiro. No verso 4 ele dizia isso. E aí no verso 5, ele falava que não podia nem confiar mais nos amigos. E no verso 6 ele disse algo muito sério, que até dentro das famílias haviam contendas. Agora olha aqui para o pastor, não se assemelha muito com os tempos que estamos vivendo, sim ou não, gente? Naquela crise, ele deu 3 conselhos no verso 7. Miqueias, capítulo 7, versículo 7, eu vou ler o primeiro, e vou ler o versículo todo, vou citar o primeiro, e vamos focar no segundo. Posso ler, gente? Posso ler, gente? Diz assim, ó. Eu, porém, esperarei em quem, igreja? Primeira atitude que o Miqueias ensinou para vencer crise. Ele não perderia o foco. Muita gente não consegue vencer crise. Você sabe por quê? Porque perdem o foco, irmão. Semana passada nós citamos. O Pedro, Jesus disse para ele assim, ó, vem. Ele começou a andar sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas o ambiente era um ambiente de muito vento. Estava com aquela tempestade, aquela crise. O Pedro olhou para o ambiente e afundou. Muitas pessoas perdem o foco. Por quê? Porque o ambiente a contamina, irmão. Não quero que você entenda eu errado, mas os antigos diziam uma frase e ainda dizem que diga-me com quem, que eu direi o quê? Tem que tomar muito cuidado com o ambiente. O ambiente, ele faz a pessoa perder o foco e afundar. E aí nós citamos. O Moisés, quando subiu no monte, falou com Josué, luta enquanto eu oro. Em Êxodo capítulo 17, isso, não sei se você já leu, ou se você lembra da semana passada. Mas as mãos de Moisés eram pesadas. O Moisés, então, meu irmão, não conseguia parar com as mãos acima. Quer dizer, se ele mantivesse o foco com as mãos levantadas em oração, ele conseguiria ver o povo dele vencer. Mas as mãos traziam peso. O excesso de peso, irmão, às vezes de assumir responsabilidades que você não tem condições de cumprir, pode fazer você perder o foco. Aí eu até citei, brinquei, tem gente que acha que é bobeira, mas é só para você entender. Existia um homem aí no seriado muito famoso, ainda passa ainda numa grande emissora de TV, que ele já foi sapateiro, ele foi pintor, ele foi mecânico, ele foi pugilista, ele vendeu chapéu, roupas usadas, quem tem, eu acho que você já sabe o que eu estou falando. Pois é, e no fim ainda ele ficava devendo ainda 12 meses de aluguel. Resumindo, ele queria fazer tudo, mas não fazia o quê? Resumindo, ele perdia o quê? O foco. E o terceiro que nós falamos é que quando Moisés queria entrar com o povo de Israel na terra da promessa, ele enviou os 12 espias. 10 olharam para os inimigos e se sentiram inferiores aos inimigos. E falaram então com o povo, esses inimigos, eles são maiores do que nós, inflamaram o povo. Uma coisa que faz a pessoa perder o foco, irmão, é ela não entender a capacidade que Deus dá para ela. É ela achar que a dor dela é maior do que a dor do próximo.
e que ela sofre mais do que, e ninguém sofre igual ela. Josué e Caleb rasgaram as vestes, já estudamos isso aqui. Não, Deus vai ser conosco, quer dizer, não perderam o foco. De todos ali, quais os que entraram na terra da promessa? Só os dois. Por quê? Porque eles não perderam o quê? Muita gente está perdendo a promessa porque perdem o foco. Então, essa foi a primeira atitude, mantenha o foco. A segunda, eu já vou entrar agora, ó. Esperei, leia comigo, no Deus da minha o quê, igreja? Repita comigo, a segunda atitude, diga a segunda atitude, é manter viva a esperança em Deus. Muitas pessoas não conseguem vencer crise. Você sabe por quê? Porque elas não esperam no Deus da sua salvação. Quando ele disse assim, ó, esperarei no Deus da minha salvação, primeiro, ele tinha convicção no Deus que ele servia. Segundo, Deus era realmente aquele que trazia para ele a salvação. Terceiro, ele era salvo. Às vezes nós não temos esperança que tudo, essa crise ou que problema que a gente está enfrentando vai se resolver, porque nós ainda não mantemos viva a esperança em Deus. Não é manter viva a esperança no homem ou em uma promessa que lhe fazem, mas é manter viva a esperança naquilo que está escrito na sua palavra, na palavra de Deus. Você quer ver que o negócio é tão sério? Olha para a tela, por favor, olha para a tela. Coloca para mim Romanos 15, 13 aí, Diogo. Olha para a tela, gente. Olha para a tela. Olha aí, ó. Ora, o Deus do que, igreja? De o que? Esperança. Vos encha de todo gozo, alegria, né? E paz em o quê? Crença. Olha para mim, olha aqui para mim. Em crença no quê? Na palavra. Em crença no quê, igreja? Palavra. Na palavra. Olha que coisa séria, ó. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo, né, alegria e paz em crença, para que abundeis em o que, igreja? Esperança, pela virtude do Espírito o quê? No nosso Deus, ele é um Deus de quê? De esperança. Só que aí é que está agora. Para vencer crise eu não posso perder a esperança, eu tenho que manter viva a esperança. Mas eu vou ser bem sincero com o senhor, pastor. Eu já não tenho esperança que tudo vai se resolver. Alguns aqui estão assim. Você sabe por que a pessoa perde a esperança? Porque para manter viva a esperança, Deus requer algo de nós. Para que ele mantenha essa chama viva em nós, ele requer algo da pessoa. O quê? Essa eu quero que você abra. Vamos lá em 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3. É forte demais isso aqui. Que versículo, irmão? 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3. Então, a segunda atitude que o Miqueias ele ensinou para vencer crise é a manter viva o quê? A esperança. Você tem que olhar para a situação e manter viva a esperança que aquilo vai se resolver. Dentro do seu coração, pastor, mas eu não consigo crer. Porque Deus requer uma coisa para manter viva a esperança, irmão. Você olha para a pessoa, estava vendo na data de ontem, eu fui para a sede de São Paulo ontem no culto das 9, e eu estava vendo o missionário mostrar os testemunhos, e há uma coisa muito, muito bonita que eu vejo, isso aí sempre vocês vão ver, é que antes dos cultos tem uma equipe ali entrevistando o pessoal que está chegando. Não sei se vocês já viram isso. Até que em Campinas fizeram. E aí pergunta para a pessoa assim, ó, qual que é a sua expectativa hoje para o culto? Aí a pessoa fala, de muitos milagres. Eu vim buscar a minha bênção, que é aquele sorrisão no rosto. E muitas você vê que a pessoa está indo e está sentindo dores. Mas o sorriso está no rosto. Aquela alegria, ela se mantém. Mas como que uma pessoa sentindo dor, ou talvez no pior momento, ainda esboça o sorriso no rosto e diz que veio buscar a bênção? Por quê? Por causa deste versículo aqui. Nem todo mundo consegue manter viva a esperança, e escuta só, que é uma correção isso aqui. Presta atenção, você está olhando para o casamento e não tem, pastor, você está olhando para a saúde, pastor, acho que aqui agora é se preparar para o pior. Olha por quê? Porque a esperança viva, a viva esperança, ela só se mantém em um tipo de pessoa. É forte, gente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, o quê? Jesus Cristo. Leia comigo, que segundo a sua grande, o quê? Misericórdia, nos gerou de quê? Diga assim, gerar de novo.
Diga nascer de novo. Diga aceitar a Jesus. Diga mudar de vida. Aceitar a Bíblia. Aceitar a palavra. Olha que coisa, ó, nos gerou de novo. Leia comigo. Para uma viva o quê? Esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os... Peraí. Como é que a pessoa mantém viva a esperança? Quando ela aceita a Jesus como seu único e suficiente o quê? E presta bastante atenção. E ela acredita na sua ressurreição dentre os mortos. Agora vou voltar. Você vê a pessoa, antes do culto, sofrendo de dor, que você dá para ver que a pessoa às vezes está até mancando. Você vê que o semblante é um semblante de dor. E eu estava vendo ontem, o missionário mostrando a campanha lá de Diadema, que foi uma bênção, se eu não me engano, uma filha com a senhora, que é a mãe, né? E dá para ver, a filha estava levando a mãe andando com dificuldade ali. E a mulher com um sorriso no rosto, dizendo assim, não, eu estou vindo para poder buscar minha bênção. E aí você olha, aos olhos naturais, a pessoa não tem motivo verdadeiramente para sorrir. Mas dentro dela há uma viva o quê? Por quê? Porque ela já é nova criatura. Ela já nasceu de novo. Ela já aceitou a Jesus como seu único e suficiente o quê? Resumindo, para vencer crise eu tenho que manter dentro de mim a viva o quê? Esperança. E eu só consigo ter esperança se eu me tornar uma nova o quê? Criatura. Sabe por que tem gente desistindo do casamento? É porque precisa nascer de novo, irmão. Desculpa se você vai ficar ofendido com o pastor. Não vou nem pedir desculpa não, que eu não estou falando aqui para denegrir ninguém. Eu estou falando a palavra de Deus. Por que você perdeu, com todo respeito, irmão, essa esperança que tudo vai se resolver? Porque talvez é necessário nascer de novo. Quando a pessoa ela é nascida de novo, através, meu irmão, do sacrifício, ela aceita Jesus mesmo, ela muda de vida através da palavra, pode estar chovendo canivete, amigo. Que ela vai continuar com um sorriso no rosto, acreditando. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Aí você olha para a pessoa, você fala, rapaz, não estou entendendo nada. Eu estava comentando esses dias agora, aqui não sei qual foi o culto, eu fui fazer uma visita junto com o pastor Marcos, um dia desse agora, na casa de uma senhora. E aí, na hora que nós chegamos à casa da senhora, a senhora quebrou o fêmur, presta atenção que você vai ouvir. Quebrou o fêmur, fez a cirurgia, está de cadeira de rodas. Por quê? Porque operou, melhorou um pouquinho, mas voltou de novo. Agora o médico falou, tem que ficar aí até calcificar. Tudo direitinho. Só que descobriu um nódulo que o médico sugestionou como um câncer em um dos rins. Até a parte hepática dela foi tão atingida que ela estava saindo, descascando mesmo a pele assim. Um negócio, você vê que é coisa séria. Nós chegamos, né, pastor Marcos, para poder fazer uma visita com ela, né? Aí um familiar lá abriu a porta. Da porta de cima do portão tinha uma descida, ela na cadeira de roda lá embaixo esperando a gente. Com a biblinha assim no colo, ela já olhou para a gente assim, ó, aquele sorrisão bonito assim. Dentro do meu coração, Deus sabe que eu estou falando aqui a verdade, irmão. Olha, aí Deus me... Estou falando diante de Deus, o Espírito Santo falou dentro do meu coração assim. Você está vendo, ó? A pessoa aos olhos humanos não tem motivo nenhum para se alegrar. Mas é aí que entra o evangelho, irmão. Quando você nasce de novo, está tudo dando errado. Mas você mantém viva, o Espírito Santo mantém vivo dentro de você a viva o que, igreja? Por quê? Porque sem a viva esperança não tem como vencer crises. E aí, pastor Antônio falou assim, e ela falou assim, pastor, desse jeito, chegou o momento. Eu falei, será o quê, rapaz, que essa mulher vai falar? Pergunta o Marcos, estava lá comigo. Pastor, lá dentro do quarto, tem alguém lá que precisa ser levado a Jesus Cristo. O esposo dela. Tinha surtado, dado alguns problemas aí, chegamos até ir ajudá-la a socorrer. Chegou a ficar internado no CAPS, tentou suicídio, aquela coisa toda, usando sonda, né, pastor? Acamado, né? E ele falou, pastor, ele é meio lunático aí. E aí, pastor, agora eu quero que o senhor vá lá para poder, porque chegou o momento dele aceitar Jesus. Eu falei assim, eu vou olhar primeiro pela janela, né? Cadê? Na hora eu amarrei o espírito. Deus sabe o que eu estou falando aqui. Está amarrado. Lógico que não fiz escândalo, mas está repreendido esse mal aí. Esse homem vai abrir o coração para aceitar Jesus. Passamos, abrir a porta, a gente entrou. E aí, seu fulano, ele já olhou para mim assim, muito sério, né? Um senhor, sério. Como é que o senhor está? Ó, fiquei sabendo que
Daqui uns dias aí o senhor está completando 72 anos e tal. Eu não fui direto naquele, sabe? Não. Trouxe o cara, aquela coisa toda, né? E pá. Falei, agora eu vou falar outra coisa. Já ouviu falar de Jesus? Já, mas eu não sei como é que é, né? Eu falei, opa, agora sim. Moral da história, fizemos a oração da fé, ele aceitou Jesus e a sonda? Tirou a sonda. Pode aplaudir, Jesus vem forte. Aí, olha aqui pro pastor, olha aqui. A mulher está cheia de dor, cheia de problema, mas o Espírito Santo, ele faz a obra de manter dentro da pessoa viva o quê? Quem nasce de novo. Você não está entendendo nada. Mas você dentro do coração tem uma alegria muito forte. É a certeza que o Espírito Santo colocou aí no seu coração, sabe por quê? Porque você já venceu essa crise em nome de Jesus. Só vence crise quem mantém a viva esperança da palavra dentro do coração. E só é possível manter viva a esperança aquele que nasceu o quê? Você que não tem compromisso ainda com Cristo. Você está capengando, rapaz. Você não quer mais lutar pelo seu casamento. Você não quer mais lutar por aquilo. Você perdeu a esperança. Talvez está na hora de rever esse conceito seu de conversão, rapaz. Coloca o Salmo 39, 7 para mim, por favor. Agora, pois, Senhor, que espero quem? Que espero quem? Eu. A minha, leia comigo, esperança, leia comigo, está em quem? Resumindo, se a sua esperança está em Deus na palavra, a palavra, olha para o pastor, vai acabar? A palavra não vai permanecer para sempre? Então a esperança nunca vai ser a última que morre. A esperança em Deus, ela nunca vai morrer, irmão. Mesmo com diagnóstico, mesmo com uma ameaça, mesmo com uma mentira, ou com algo verdadeiramente que está te afligindo, você não vai conseguir compreender, porque milagre não se explica. Mas a alegria vai estar no seu coração, aquela esperança viva, vai manter a chama da sua fé acesa, irmão, através da palavra. Eu estava citando isso aqui, eu cito muito esse dia de quarta-feira, mas cito mesmo isso aqui. Eu lembro que no início, quando a minha mãe foi para a igreja para poder lutar por nós, né, pelos filhos, né, e uma mulher uma vez falou com ela assim, nossa, divina, esse cílio seu, hein? Meu Deus, que karma, o que você fez para merecer uns cílios tão perturbados desse jeito? A minha mãe não fala dos meus filhos, não, desse jeito. Os meus filhos são bênção. E os filhos, é maconha, doido, é nós. Os filhos bênção daquele jeito, sem, olha para o pastor, a minha mãe perceber. O Espírito Santo, através da palavra, da fé ali, mantinha viva o que dentro dela? Você está compreendendo? Você olha para o filho, olha para aquela situação, você sabe que vai se resolver. Não precisa, não compreende. A esperança em Deus, ela nunca morre, irmão. O que o pastor está falando aqui, e eu quero ministrar verdadeiramente no seu coração essa palavra, é que ainda que tudo se mude, meu irmão, há um lugar em Deus para poder verdadeiramente você ser abençoado em nome de Jesus. Mas essa esperança, ela só está viva na vida daqueles que nascem de quê? Pastor, eu já entendi, eu já compreendi isso aí. Só que tem algo que acontece com todo mundo. Isso aí acontece com todo mundo. Eu estou também no meio disso aí, todo mundo aqui está. Chega um momento, pessoal, que bate aquele cansaço, às vezes até aquela chateação e por aí afora. E para que essa esperança ela se mantenha, mesmo nascido de novo, eu tenho que fazer algo. O quê? Zacarias, capítulo de número 9. Versículo de número 12. Voltai ao que, igreja? Voltai ao que, igreja? Fortaleza. Leia comigo. Ó presos de o quê? Esperança. Às vezes a situação ela te prende. A situação ela te deixa às vezes um pouco meio cabisbaixo, um pouco mais pensativo. Não significa que você não tenha nascido de novo ou que você precisa rever os seus conceitos de conversão. Às vezes o que precisa é voltar à fortaleza. Você sabia que aquilo que você fez agora, de manhã, vindo no culto, você está voltando à fortaleza? O que é a fortaleza? É o lugar de proteção. A fortaleza é a palavra. Você não veio aqui hoje para poder ouvir a palavra? Sim ou não, gente? Vai chegar um momento que todos que aqui estão, incluindo o pastor, seja qualquer ser humano, ele vai ter que voltar à fortaleza. Por isso que eu falo, fortaleza é lugar de segurança, é na palavra. Por isso que eu sempre digo, irmão, se eu estivesse numa situação
não entenda eu errado, que tivesse sem esperança nenhuma em algo, mas que o negócio estivesse precisando de um milagre, a palavra certa é essa. Sabe quais cultos eu participaria? Não? Todos. O senhor está ficando doido? Não, estou não. O senhor está... Não estou não, irmão. Mas prova para mim que o que o senhor está falando tem base bíblica. Eu posso citar um monte aqui, eu vou ficar até amanhã. Estava falando sexta-feira no culto das 19h30, sobre uma mulher, uma parábola da viúva, que ficava diante de um juiz, falando com ele assim o tempo todo, assim, ó, faz-me justiça contra o meu adversário. Quem lembra disso? Lucas 18. O juiz chegava de manhã para trabalhar, quem é que estava lá na porta do fórum? Hã? Quem? A mulher. O juiz saía para almoçar, quem é que estava lá no restaurante assim, ó? A mulher. A mulher pegou no Google, é lógico que eu estou aqui só para você entender, irmão. Uma brincadeira. Mas era isso. Jesus disse que ela ficava o tempo todo ali. A mulher pegou no Google o endereço do juiz. O juiz levanta de manhã para espreguiçar. Aquele dia lindo, né? Mais um dia de trabalho, um exemplo. Sexta-feira, já preparado, já para o final de semana. Quando ele levanta o braço para espreguiçar, ele olha pela janela assim. Quem é que está lá embaixo assim? Ó? Eu imagino que até sonhar com ela. O juiz sonhou. Resumindo, o que o juiz falou? O que o juiz falou? Rapaz, todavia, como essa mulher me molesta, hei de fazer justiça, para que vá e não volte mais e me importune muito. Quer dizer, o Senhor Jesus diz, ouvi o que diz o injusto juiz. E aí ele continua, Jesus dizendo, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele na Santa Ceia, né? Não, dia e noite. Que clamam a ele só no domingão. Dia e o quê? Sabe o que significa? Dia, momentos bons. Noite, momentos ruins, irmão, também. Deus, ele nunca vai ser injusto com aquele que volta à fortaleza. É por isso que aqui, esse versículo, ele falou muito comigo. Porque mesmo você nascendo de novo, você vai ter que ter a sua comunhão com Deus renovada. Não só na Santa Ceia, irmão. Mas você vai ter que estar em contato com aquilo que te fortalece todos os dias, irmão. Eu te pergunto, você não recarrega, só para você entender, você não recarrega seu celular todos os dias, praticamente? Sim ou não, gente? Por quê? Porque você tem muitas coisas a fazer com ele, tá? Mas e o seu corpo? Você recarrega ele com quem, irmão? O nosso espírito é como o nosso corpo. Como assim, pastor? A Bíblia diz que o espírito abatido faz secar os ossos, Provérbios 17:22. Se você não alimenta seu corpo, ele vai ficar fraco. Vai se abater. Agora, se você não se alimenta o seu espírito, meu irmão, o seu espírito também vai ficar abatido. E o alimento do espírito é a palavra de Deus, irmão. É pisar na cabeça mesmo do cão através da palavra, mandar o não embora e tomar posse da bênção. Mas aí você não volta à fortaleza, irmão. Tem gente que só vem no culto hoje por quê? Porque desmarcaram um evento, que se tivesse um evento lá, iria para o evento, mas não viria para o culto. Como que eu posso dizer? Faz 1001 juízo com compromisso lá fora, mas a igreja é segundo, terceiro, quarto, quinto plano, irmão. E eu fico tentando entender isso aqui, que não entra na minha cabeça. O quê, pastor? A pessoa diz que quer morar com Cristo na eternidade, mas verdadeiramente não tem tempo para ele durante a semana. Você quer ir mesmo para o céu? Porque lá não vai ter dia de culto, não. Lá vai ser todos os dias. Mas será mesmo que a gente precisa entender isso, irmão? Pastor, mas eu não tenho condições. Eu não estou falando que você tenha condições de estar aqui todo dia, mas você tem que rever os seus conceitos se você está descendo a fortaleza. Voltai à fortaleza, ó preso de esperança. Também hoje vos anuncio, leia comigo, que vos recompensarei em o quê? Você notou? Voltou à fortaleza, hoje vos anuncio. Deus estava dando uma o quê? Uma o quê? Uma o quê? Então olha para o pastor, começou a ficar meio jururu assim, meio triste, essas coisas, volte à fortaleza, vai para a palavra. Deus vai te dar uma o quê? E essa palavra ela vai te abençoar pouco ou em dobro? Por que Deus está te dando essa palavra? Para você não perder a esperança. A bênção, ela vai ser em dobro na tua vida, em nome de Jesus. Mas aí é que tá, para vencer crise. Esse é o segundo ensinamento. Nós temos que manter viva a esperança. Até agora estamos entendendo? Você, para manter a esperança, para ter esperança, você tem que nascer de quê? E vai chegar um momento que você vai ter que voltar à fortaleza. Está compreendido até agora? Sim ou não, gente? Pois é, aqui Deus disse em Zacarias 9:12 que quando eu volto à fortaleza, Deus libera uma palavra. E naquela palavra ele me abençoa em dobro.
Mas vamos ver isso aqui na prática? Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 6. Na verdade, irmão, vamos no verso 1. Acho que fica um pouco mais completo. Diogo, coloca para mim, por favor, filho. Capítulo 22, versículo de número 1. Fica um pouco mais completo. Alguns estão começando agora e vão conhecer a história agora. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão. Esse tentar é provar, tá? Que provou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha que coisa séria, irmão. Para quem não sabe, o Abraão na velhice teve o Isaque junto com a sua esposa, a Sara, e a Bíblia então diz que Deus chega para ele um dia e fala com ele assim, Abraão, vem aqui. Sabe o Isaque? Sei, sim, senhor. Que você ama? Sim, sim, senhor. Que eu te fiz sonhar? Sim, eu sei, senhor. Pega o Isaque, levanta aí, leva ele a uma montanha que eu vou falar para você, e ali você vai oferecer o Isaque para mim em oferta, em holocausto. Às vezes, irmão, Deus pede para a gente cada coisa verdadeiramente que às vezes a gente não compreende. Mas Ele está no controle. A gente não pode perder, é o que, igreja? A esperança. Eu te falo, não sou ainda pai, mas o que eu vejo o amor que a minha mãe tem por mim, que os pais, que alguns aqui que estão mais próximos têm pelos filhos, eu vejo, e é algo que não dá para poder entender e explicar, é algo imensurável. Mas você imagina agora a crise que se formou dentro do coração de Abraão, irmão, dentro da mente de Abraão. Mas só que olha para o pastor, Deus estava pedindo algo para alguém que mantinha vivo dentro do coração a viva o quê? A viva esperança. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Você vai entender já já. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abaldou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, o seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus, o que, igreja? Dissera. Vamos continuar a leitura. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui, olha agora, presta atenção, com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Escuta só, olha o que ele vai falar, é muito forte isso aqui, gente. E havendo adorado, leia comigo, retornaremos. Olha para o pastor. Olha aqui para o pastor, gente. Mas ele não ia oferecer o filho em sacrifício? Sim ou não? Sim, ele sabia que ele ia oferecer em sacrifício. Mas ele ainda tinha dentro do coração dele a viva o quê? Quando ele vira para o moço, fala assim para os moços, ficam aqui, tá? Eu vou ali, mais o moço, mais meu filho. Vamos adorar ao Senhor. Notou? Ele não falou, vamos sacrificar ao Senhor. Você notou isso? Porque o que eu faço para Deus não é sacrifício. Não me sacrifica, na realidade não é essa. A palavra certa é essa. O que eu faço para Deus não me sacrifica, irmão. O que eu estou fazendo para Deus é uma adoração. Nós vamos ali, vamos adorar o Senhor e tornaremos a voz. Gente, eu vou te falar um negócio. Para vencer aquela crise, o Abraão mantinha vivo o que dentro dele? Como é que você vai no médico? Achando que você volta doente? Que você vai trabalhar achando que você volta sem emprego? Você vai lá, sei lá, fazer aquela prova. Você volta de lá aprovado? Como é que você vem aqui na igreja? Como é que você acha que você vai voltar para casa? Lembra da senhorinha que eu falei lá de Diadema, que eu estava vendo ontem lá no Show da Fé? Eu vim para poder buscar a minha bênção. Ela já sabia que ela iria voltar para casa o quê? Curada. Está entendendo o que eu estou falando aqui?
Você está entendendo o que a viva esperança faz? Pastor, mas Deus falou que o menino tinha que ser sacrificado. Pois é. Você vai entender daqui a pouco o que o Abraão estava querendo falar com isso. Olha o verso 6, é muito forte, gente. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, o seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos o quê? Juntos. Continua a leitura, até o 8. Então falou Isaque, aqui para mim é a parte mais difícil do percurso, a Abraão, seu pai. Meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui, o Isaque era esperto demais, ó, o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? O cordeiro para o quê? O holocausto. Meu irmão, isso aqui para mim, eu acho que é a parte mais difícil do percurso. O filho olha para o papai e fala, papai, pois não, meu filho, estou vendo a lenha aqui, papai. Estou vendo aqui o fogo, estou vendo aqui o cutelo, todos os preparativos para o holocausto que a gente vai fazer para Deus. Mas cadê o cordeiro, papai? Às vezes, pessoal, na nossa caminhada da fé, a gente ouve, a gente vê, às vezes, coisas, a gente se depara com situações que, para aguentar, você tem que ter uma viva esperança dentro do seu coração. É por isso que nunca, meu irmão, troque a sua salvação por nada neste mundo. Porque diante de algo tão doloroso, o que mantém viva a esperança é o Espírito de Deus na vida daqueles que nasceram de novo. Talvez você não ouviu do Isaque, mas talvez você ouviu da sua mãe, ou de alguém que você ama, que está muito doente, e você está vendo que a pessoa está na luta. Você não vai esmorecer, porque dentro de você o Espírito de Deus mantém a viva a esperança. Não é para você se entristecer, é para você viver milagres em nome de Jesus. E o Abraão agora vai responder para Isaque um versículo que iria existir. Sério, pastor? Sim. Pastor, mas não tinha o versículo ainda, como é que ele respondeu? Iria existir. Quando ele disse para o filho, presta bastante atenção no verso 8. E disse Abraão, Deus proverá para si o que, igreja? O cordeiro para o holocausto, meu filho. Ponto final. Assim caminharam ambos o quê? Juntos. Olha para a tela. Olha para a tela, gente, por favor. Ele acabou de responder em forma de um versículo que ainda existiria. Sério, pastor? Sim. Coloca Hebreus 11:1 para mim. Ora, a fé, leia comigo, é o firme fundamento das coisas que se o quê? Leia comigo, e a prova das coisas que se não o quê? Quando Abraão responde para o Isaque, Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Ele estava falando para Isaque assim, ó, Hebreus 11:1. Mas ele estava falando dele não. Quem é que estava dentro dele? O Espírito de quem? Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, irmão. Para manter viva o que, igreja? A esperança. E olha para o pastor, então, quem é que estava respondendo verdadeiramente um versículo que nem existia ainda, mas como se existisse. Uma certeza, uma fé. Quem é que estava respondendo ali dentro? Quem? O próprio Espírito de quem? Olha para o pastor aqui. É por isso que você e eu, a gente não pode perder a salvação. A gente não pode trocar a nossa conversão genuína, não é na palavra, por nada nesse mundo, irmão. Você sabe por quê? Porque quando eu sou convertido, o Espírito Santo, ele mantém viva a esperança. E na hora da dor, ele sempre vai liberar uma palavra. E quando a palavra ela é liberada, Deus faz ou não faz milagre? Eu falo com o meu coração muito alegre aqui, muito convicto. Tem uma solução para o seu problema. Tem uma solução para o seu problema. E essa solução é Jesus Cristo. Esse mal já caiu por terra. Em nome do Senhor Jesus, mantenha viva a esperança. Ele vira para o menino, eu imagino que estava numa crise inteira, irmão, num conflito, ele ia ter que imolar o seu filho, irmão.
Mas ele cria ali que ele ia ter. Ô meu filho, ó. Mas Deus vai arrumar um jeito, você vai colar de novo tudo no lugar e vai fazer você viver. Mas irmão, pensa aqui, parece loucura, mas não tem como explicar isso, irmão. Rapaz, a viva esperança, ela é fundamental na vida daqueles que querem viver milagre. Você não se alegra naquilo que você vê, como o pastor Jaime tem pregado. Nós nos alegramos naquilo que está escrito, irmão. Nós andamos por fé e não por vista. O que você vê pode te entristecer, mas o que Deus diz, Ele te coloca para cima através da sua palavra. Tem que manter viva a esperança. Mas isso aqui é algo que é produzido no coração daqueles que nasceram o quê? Está capengando, rapaz. Acho que está na hora de rever conceitos, hein? Analisar se a sua conversão é de verdade mesmo, ou se você está aqui só por outros interesses. Está cheio de gente aí, irmão. Você tem que analisar. Isso não, quem ministra no seu coração é o próprio Espírito Santo de Deus, irmão. Volta lá em Gênesis, por favor. Versículo 9. Você sabe, no fundo, que vai dar certo. Versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha. Meu Deus do céu. E amarrou a Isaque, o seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima do quê? Da lenha. Tudo isso acontecendo, e ele não perdia o quê? Pastor, tem tanta coisa acontecendo, e você não perde o quê? Imagina que ele falou assim para o filho dele, seu filhinho, papai, você vai sentir uma dorzinha. Fica tranquilo, daqui a pouco Deus vem aqui, ressuscita você, coloca tudo no lugar de novo, e a gente volta para casa. É só uma dorzinha que você vai sentir. Eu estava pensando isso aqui, irmão. Olha a educação que o Abraão deu para o próprio filho. O filho estava disposto ou não a obedecê-lo? Sim ou não? Se fosse seu filho, você que é pai, que é mãe. Vou mudar aqui, parar um pouco aí para poder te explicar isso aqui. Se fosse seu filho. A educação que você dá para o seu filho, ele te obedece? Ele chora, você já dá o telefone na mão dele para ele ficar quieto? Você vê seu filho, rapaz, se prostituindo. Toda hora troca de namorado, de namorada. Você não tem coragem de corrigir o cara, irmão. Vai crescer, vai te dar uma dor de cabeça que você não tem noção. E você aceita tudo. E problema que sempre é errado são as meninas, seu filho é o santo. Se fosse seu filho, ele aceitaria ali ser colocado no holocausto, irmã? Nível de submissão do Isaac para o pai era algo surpreendente. Pelo contrário, né? Você até ensina seu filho as malandragens que tem por aí. Afinal, seu filho não pode ser bobo, né? Tem que aproveitar a vida, né? Aproveita a vida e vai para o inferno depois. Acho que a maior decepção que muitos terão no dia do juízo é ver a família sendo condenada à perdição eterna e aqui na terra poderia ter tido outras atitudes, irmão. Mas, pastor, quer dizer então que o filho desvia porque o pai não educa? Não, não é isso. Tem muitos que o pai dá do bom e do melhor, é um exemplo dentro de casa, mas a pessoa já tem uma inclinação e ela acaba mesmo tomando decisão e indo para o caminho errado. Você não tem culpa. Qual que é o seu papel agora? É interceder e buscar por ele, nunca desistir dele. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, para matar mesmo seu filho. E tudo isso acontecendo, e ele mantinha viva o quê? A esperança. Mas um anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse o que, igreja? Eis-me aqui. Leia comigo. Então disse:
não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Meu Deus do céu. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu quê? Filho. Lembra o que ele tinha dito? Que Deus iria prover? Deus proveu ou não proveu? Sim. Naquela hora, a viva esperança não fez ou não Abraão liberar uma palavra? Aconteceu ou não aconteceu? Você está com medo de quê, irmão? Não precisa ter medo, não. Dentro do seu coração, Deus já coloca uma alegria enorme no seu coração. Sabe por quê? Porque Ele vai prover em nome do Senhor Jesus. Não perca, aviva o que, igreja? Esperança. Versículo seguinte, nossa, glória seja dada a Deus por isso aí. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor, o que? Se o quê? Todo mundo que passa lá perto, olha para aquele monte e fala, ali foi que o Abraão manteve viva o quê? E Deus proveu ou não proveu? Todos que passarem próximo de você vão olhar ou souber da sua história, vão falar, olha, essa pessoa um dia lutou, mas manteve viva a esperança e Deus deu a vitória. Pode ter certeza que o seu testemunho vai ser comentado. Por quê? Porque a viva esperança está no seu coração através do Espírito da palavra de Deus, e Deus vai fazer milagre em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte.